Como eu disse anteriormente, na visão do coronel, doutor, pós-doutor em Ciências Sociais da PM, Jorge da Silva, existem duas políticas erradas que se juntam para afetar a população negra, especialmente os homens negros jovens, que uma delas é a política antidrogas, que ele considera absolutamente equivocada, porque essa política, entre outras coisas, produz a figura do traficante e toda a rede de corrupção que gira em torno disso. E a outra é a tática do tiroteio, em vez da inteligência, da informação, imaginando que dessa forma se vai enfrentar o crime quando o verdadeiro chefão não está lá dentro. Qual é a sua visão sobre isso? Quando a gente vai falar da questão das drogas, a gente percebe que isso é algo muito importante a ser refletido, né? Porque a política de drogas é uma política de guerra às drogas, né? Então, há uma lógica de que deve-se combater as drogas como um problema de saúde pública com um aparato policial penal do Estado, o que, a nosso ver, é um equívoco. Isso é um problema de saúde pública. A gente tem que analisar quantas pessoas morrem de overdose, com outras complicações decorrentes do abuso do uso de drogas, e tratar isso com políticas de saúde, não com políticas de segurança, já que o uso da droga é algo que, enfim, não gera lesão para além da pessoa que é o usuário. Na medida em que você utiliza uma política de guerra às drogas, você acaba matando muito mais do que a própria droga, né, em relação aos usuários, ou seja, morre-se muito mais policiais, usuários e traficantes em razão da guerra às drogas do que propriamente do uso abusivo das drogas. Sem falar nas balas perdidas. Exatamente. Então, é aquilo que a gente fala, você usa um remédio para matar o carrapato que acaba matando o próprio boi. Então, mas por que se faz isso? Porque, na verdade, por trás disso há todo um interesse econômico de guerra às drogas. Então, você tem o interesse da indústria armamentista, da indústria farmacêutica, né, que produz esse proibicionismo. E esse proibicionismo, então, faz parte de uma cultura, né, ou de uma política que a gente chama de necropolítica, que significa o extermínio da população, e essa população negra e periférica. Porque é exatamente nas comunidades que a ação policial, né, bélica, né, ocorre com mais frequência. E não necessariamente é esse o local em que ocorre o tráfico, né? Ou o tráfico com maior intensidade, né? Como se a favela, as comunidades, fossem o território do tráfico e do crime. Mas isso não reflete uma realidade. Então, nós temos dois problemas. Nós temos, primeiro, um problema de uma política proibicionista que serve aos interesses econômicos das indústrias bélicas e farmacêuticas, e uma geografia da intervenção dessa necropolítica, né? Por que essa geografia? Porque o local de confronto são as periferias. Então, com isso, você resolve dois problemas. Você elimina aqueles indesejáveis, né? Então, por isso que isso é uma política racista também. Porque a maior parte da população das comunidades é a população negra, né? A população periférica é majoritariamente negra. E como é que isso funciona, então, né? Bastamos analisar recentes episódios jornalísticos da nossa história. Se você apurar o número de apreensões de fuzis em um determinado período de tempo, tipo um ano, nas comunidades do Rio, dificilmente você vai chegar ao número de fuzis que se apreendeu em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Então, quer dizer, o crime não está só na favela. O crime envolvendo armas, tráfico, etc. Mas é lá que existem as ações mais violentas.
Um outro exemplo, se você pegar a comarca de São Gonçalo e ver durante um ano quanto se apreendeu de cocaína, durante um ano em toda a comarca, não vai chegar perto ao que se apreendeu em uma só ação em um avião da FAB, que apreendeu 47 quilos de cocaína. Então, isso mostra que a cocaína e a droga não está nas comunidades de forma mais presente, mas está em outros segmentos, em outras geografias, em outros espaços. Mas é exatamente naquele espaço geográfico periférico que os confrontos ocorrem de modo mais violento. Repito, para alimentar a indústria bélica, ao mesmo passo em que cumpre uma função de extermínio da população negra brasileira, né? Então, é preciso repensar toda essa política, que, na verdade, é uma necropolítica, né? E o extermínio se dá pelo confronto bélico, né? E pelo encarceramento em massa, né? Dessa população. Recentemente, um episódio que ocorrido lá em Minneapolis, com o assassinato brutal, frio, de um homem negro chamado George Floyd, causou uma repercussão em termos mundiais. Na verdade, para nós, um tipo de incidente comum, infelizmente, aqui no Brasil, né? Mas o que é diferente é a reação que aquilo provocou. Qual a sua visão sobre isso? Eu acho que essa repercussão toda ela decorre de dois fatores, né? Primeiramente, uma nova era civilizatória, que é o que a gente chama de era digital. Então, hoje a informação circula com muito mais rapidez, muito mais amplitude. Então, óbvio que isso deu uma dimensão ao caso muito singular na história do planeta. Por outro lado, também os Estados Unidos ele é marcado por uma tensão em um debate racial, né, muito grande, historicamente, né? Isso foi retratado no cinema, na história. Mississippi em Chamas uma grande ilustração disso. Mas, para além disso, o planeta vive um momento em que essa tensão política e ideológica está ainda mais exacerbada. E tudo isso tem uma raiz econômica. Ou seja, o crescimento de representatividade negra no mundo inteiro e de latinos também lá nos Estados Unidos, né? Significa uma sensação de perda de espaço. Ou seja, agora esses negros vêm disputar o mercado de trabalho com a gente, né? Então, essas tensões de interesses também vão produzindo esse clima de ódio, né? Para pensar no caso brasileiro, né? As universidades sempre foram espaços para brancos da elite branca, as universidades públicas. Aí vem uma lei que diz, não, agora tantas vagas vão ser para negros pobres. E isso gera um sentimento de perda e de revolta por essa classe média alta branca que se vê privada. Antigamente, vamos imaginar, eu tinha 200 vagas na universidade que eram só para os meus filhos disputarem. E agora, sei lá, 40%, 30% dessas vagas ou mais não podem ser mais disputadas pelos meus filhos porque são reservadas para negros pobres. Então, isso gera um sentimento de perda, porque as pessoas não conseguem pensar no coletivo, não conseguem pensar na melhoria geral da nação, né? Não conseguem pensar num jogo justo e equilibrado. Eles querem que os seus filhos disputem 100 metros livres com ou filhos dos outros em raias com 100 metros com obstáculos, para usar uma alegoria Mas é muito bom, né? Então, isso é algo inaceitável, né, para alguém que tem um senso de justiça, mas não para quem sempre sustentou sua existência com base nesse tipo de privilégio. E aí, quando alguém se vê privado dos seus privilégios, não aceitam perder. Isso se traduz em ódio, em reações, em políticas extremistas, de ataques raciais. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Então, por isso esse caso americano gerou essa dimensão
e essa proporção que nós estamos enxergando. Mas eu acho que é alguma coisa que nossos espectadores gostariam de saber, com certeza eu também, é o outro lado da sua vida, a vida do músico. Como é que é isso? A música é um hobby, né? Eu, muito jovem, comecei a aprender, eu tinha 13 anos, comecei a aprender violão, e a música popular brasileira, né? O primeiro contato lá com aquele movimento do Clube da Esquina, né? Me lembro que a música Sal da Terra me marcou muito, né? Porque era uma questão ecológica, precisamos cuidar do planeta, temos que repartir melhor o pão. Aquilo marcou muito. Depois veio Cazuza, né? O tempo não para, a burguesia fede, ideologia. Então, nós tivemos uma formação musical que nos deu assim, uma visão crítica do mundo, e aí eu sempre gostei muito de tocar violão, pensava em seguir uma carreira no campo das artes, né, da história, da literatura, mas as necessidades econômicas me levaram para o direito. E aí hoje eu trabalho a música como um hobby, eu estou produzindo um álbum autoral, né, com músicas que eu compus na juventude, enfim, e sempre que posso reúno amigos, né, para tocar, para cantar, fazer shows. Nos lançamentos dos meus livros eu sempre busco fazer um show. No último lançamento tivemos um tributo ao Altair Veloso, que é um compositor extraordinário, e com a presença dele iluminando lá à noite, dando uma canja maravilhosa, inesquecível. Então, é esse carinho que eu tenho pela música que me acompanha, embora agora com muito mais restrição. Perfeito. Você chegou a mencionar num determinado momento as políticas de ação afirmativa, e elas têm sido muito importantes, tanto na mudança do panorama humano das universidades, como também com o impacto que elas tiveram e têm tido na sociedade, obrigando a sociedade a discutir. Ao mesmo tempo, vivemos um momento de sombrio, digamos assim, do ponto de vista político, com uma série de retrocessos. Qual a sua expectativa para o futuro? A nossa expectativa é de que nós estamos num momento, digamos, de resistência em relação a conquistas, né? Tivemos aí um período de muitas conquistas no campo social, né? Destacadamente as cotas raciais nas universidades, e que agora se amplia para concursos públicos e até mesmo para a questão eleitoral. Então, tivemos muitas conquistas. Porém, como eu disse, essas conquistas geraram um sentimento de perda em relação aos privilegiados e, por consequência disso, reação. E o momento é de uma tensão no sentido de que não tenhamos direitos a menos, né? Que possamos manter os direitos conquistados e, quem sabe, futuramente reconquistar ou voltar a conquistar novos direitos. Essa é mais ou menos a ideia, mas a esperança é de que é um momento muito difícil, mas que vai passar, né? Doutor André, muito obrigado pela sua participação. Foi muito rica e nós aprendemos muito e esperamos que possamos ter outras conversas, aprofundar esse nosso diálogo. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. Eu que agradeço aí, espero que possamos ter outras oportunidades. Muito obrigado pela oportunidade, até a próxima.